E aí, como é que seria a representação de cada valor lá nos registradores do RISC-V? A arquitetura que a gente está vendo, o RB32IM, todos os registradores eles vão conseguir armazenar 32 bits. E a forma como a gente vai estar posicionando o bit, ele vai ser lido sempre dessa forma. A gente consegue ler, então, um registrador como se fosse um vetor de bits. E a gente nomeia os índices deles variando da direita para a esquerda. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai ter que o primeiro bit, apontado aqui com o índice 0, ele vai começar da direita para a esquerda. E o último bit, ele é o último mais à esquerda, com aqui o índice de 31. Então, a gente diz que o bit mais à direita, ele é o bit menos significativo, representado pela sigla LSB, que seria Low Significance Bit. E a gente diz que o bit mais à esquerda, ele é o bit mais significativo, representado pela sigla MSB, que vem de Most Significance Bit. Na arquitetura do RISC-V, a gente vai ter os seguintes registradores. Vamos ter o registrador PC, que é o Program Counter, o contador de programa, onde ele vai armazenar o endereço da próxima instrução. Ele tem a mesma função empregada no computador IAS, que a gente viu na nossa aula de estruturas de computadores de propósito geral. E além do registrador PC, a gente vai ter mais 32 registradores de propósito geral, que pode ser utilizado pelo programador. Esses registradores eles podem ser nomeados com essa representação, né, de X0, X1, X2 até o X31. E a gente tem outras formas de estar nomeando ele para a gente saber a finalidade de cada registrador. Então a gente pode usar esses apelidos. Então, por exemplo, esse primeiro registrador X0, ele normalmente é chamado de registrador 0. O X0 ele vai armazenar sempre o valor 0 e você não consegue escrever nesse registrador. O X0 ele normalmente é utilizado para a gente inicializar alguma variável ou algum outro registrador com um valor numérico 0. Aí, dentre os outros registradores que a gente vai ter, que é fácil da gente decorar, são esses de T0 até T6. Então, esses de T0 eles representam registradores temporários. A gente pode estar utilizando para armazenar algum valor temporário de algum cálculo. Então, reparem que aqui ó, temos de T0 até T2, e aqui mais para o final, né, temos de T3 até T6. A gente vai ter 7 registradores temporários. Esses registradores que começam com S, como por exemplo o S0, S1, e vai até aqui o S11, eles são registradores de uso geral que você pode estar utilizando para salvar qualquer valor que você está querendo executar. Esse S é de Saved Registers. A gente vai ter também esses registradores que são nomeados aqui com A na frente. Normalmente esse que vai de A0 até o A7, eles são registradores para você armazenar o argumento de entrada de uma função. E também qual que é o valor de retorno de uma função. A gente costuma armazenar o valor de retorno no último registrador, aqui no A7. Além deles, a gente vai ter alguns registradores especiais, como esse RA. Esse RA vem de Return Address, ele vai sempre armazenar qual que é o endereço de retorno de uma função. Então, a gente está rodando lá a nossa função main, por exemplo, considerando um arquivo do C, e aí em determinado momento a gente vai chamar uma função. Essa função vai executar e no final ela precisa voltar para a função que chamou ela. Então esse RA ele vai armazenar o endereço sempre da função chamadora. E além disso a gente vai ter outros registradores especiais como esse SP, GP e TP. Então SP seria de Stack Pointer, ele é o ponteiro da pilha, que é utilizado para a gente fazer chamada de função. A gente vai ter GP, que é o Global Pointer, ele sempre vai ter um ponteiro apontado para o endereço onde traz variáveis globais. A gente vai ter o TP, que é de Thread Pointer, que ele é um ponteiro para indicar a thread que está sendo executada. E a gente vai ter que esse S0 também pode ser o FP, que é de Frame Pointer, que é a área reservada para cada função que vai sendo chamada durante a execução do programa. Então aqui vamos ter uma tabela mostrando especificamente qual seria a utilidade de cada registrador. Então não se preocupem de decorar isso, pessoal. Ao decorrer aí do uso do conjunto de instruções do RISC, vocês vão estar se familiarizando. Então, relembrando, né, PC é o Program Counter, os registradores de A0 a A1 eles são utilizados para normalmente fazer o retorno de uma função. Eu tinha falado que é o A7, mas na verdade são os primeiros, tá? A0 e A1 eles armazenam o retorno da função e o A2 a A7 são utilizados para serem o argumento de entrada da função. Aí temos o S0 e S11 que a gente pode estar utilizando para salvar qualquer valor. E o T0 a T6, que são registradores temporários. E normalmente a gente utiliza quando faz chamadas de função.
O registrador 0 sempre contém um valor 0, a gente não consegue escrever nele para não substituir esse valor que ele armazena. Temos o registrador RA, que é o endereço de retorno, SP, ponteiro da pilha, GP, ponteiro das variáveis globais e o TP, ponteiro da thread.